Meritíssimos e meritíssimas, está começando mais uma sessão de julgamento do Toga Voador. E na pauta de hoje temos: Lemony Snicket é um narrador confiável? Passo a palavra para a acusação e marcarei o tempo dela aqui. Para abrir essa sessão de julgamento, eu acho importante, eu sei que todo mundo sabe o que é um narrador, mas eu acho importante a gente colocar que o narrador, ela é aquela pessoa que nos conduz pela história. É a voz que nós escutamos, ela é a voz do livro. Esse narrador, ele pode assumir diversas formas, ele pode olhar de diversos ângulos e ter determinadas taxas de influência naquilo que acontece na história. Via de regra, narradores em terceira pessoa, lógico, eles podem não ser confiáveis também, mas eles têm uma tendência de ser mais distante daquilo que está se passando, porque estão olhando de fora. Narradores em primeira pessoa, como é o caso do Lemony Snicket, geralmente estão inseridos dentro da história, e por isso é preciso ter um filtro em relação a tudo aquilo que ele fala. No caso específico de Lemony Snicket, nós temos um escritor atormentado pelo passado, que carrega consigo uma culpa muito grande, que está constantemente fugindo da polícia por ser acusado de cometer diversos crimes e que é personagem, narrador e autor do livro. A jurisprudência desse tribunal considera Bentinho não confiável pelo simples fato dele ser ciumento e isso interferir na capacidade de julgamento dele. Agora vamos conversar sobre Lemony Snicket, um cara que se sente muito culpado por ter influência direta nos acontecimentos que desencadeiam a morte da sua única e verdadeira amada e depois resolve escrever a trágica história dos órfãos filhos dela que por acaso são perseguidos pelo arqui-inimigo dele desde a infância, que por acaso é ex-namorado da irmã dele. Lemony Snicket está muito inserido dentro dessa história para ser considerado confiável. E não só isso, ele não está em posição de emitir julgamentos nem juízes de valores que sejam justos e ponderados. E, para piorar, no caso de Desventuras em Série, o pano de fundo de todos os livros é a briga entre os dois lados de CSC, entre o lado nobre e o lado dos vilões. E você ter um narrador cuja própria persona e a família inteira desempenham papel crucial em um desses lados, você está aceitando e colocando ali uma pessoa que vai selecionar os argumentos que ela vai te dar. Ela vai tentar te convencer de que aquele lado da briga que ela está assumindo é o lado correto. Tanto é que quando você lê os livros pela primeira vez, você acha que o lado nobre da cisão é realmente nobre. Mas, como vocês já devem ter reparado que nós já falamos em diversos vídeos do canal, quanto mais friamente você analisa a história, mais você vê que o lado nobre não tem nada de nobre. Enquanto que nos livros nós temos diversas justificativas para essas ações, enquanto que pro lado dos vilões, não, é pura maldade, pura e simplesmente ataque. Because it's fun. Passo a palavra para a defesa para realizar a réplica. Bom, vou fazer a minha réplica rebatendo um dos argumentos da acusação. A comparação com o Bentinho, que eu gostei muito. Qual a diferença entre Lemony Snicket e Bentinho? Lemony Snicket não é um idealista. Ele sofre pela sua amada, ele conta para nós o tempo todo que ele está em sofrimento, mas ele reconhece o tempo todo os seus erros. Ele diz que ele não foi uma pessoa perfeita, ele reconhece os seus erros e ele também reconhece os erros do passado de Beatriz. Ele não tenta ocultar que ela estava de um lado, que fazia coisas erradas. Ele conta para nós que os dois lados de CSC tinham ações duvidosas e por várias vezes ele diz estar arrependido de ações que ele já cometeu. Ele não é tendencioso porque ele não está escondendo nada do que ele fez. Ele inclusive admite um dos trechos que ele está arrependido por ter ajudado Beatriz no crime que ela cometeu. Então ele não é idealista. Será mesmo? Acabou seu tempo. Passo a palavra para a defesa a fim de trazer seus argumentos. Então vamos lá. O meu cliente, ele não só é inocente, como ele também é muito honesto com os seus leitores. Assim que você começa a ler qualquer um dos livros de Desventuras em Série, ele te dá vários avisos. E ele não apenas te avisa que você não deveria ler esse livro, mas ele te avisa também que
Tudo que está escrito ali é fruto de pesquisas que ele fez seguindo os rastros dos Baldor. E ele deixa claro em vários momentos, dizendo o seguinte: o que eu tenho aqui é o que eu consegui relatar de entrevistas. Eu não tenho acesso a determinado fato para descrever aqui com 100% de veracidade. Ele é muito sincero quanto a tudo isso. Mas é realmente complicado a gente pensar que ele pode ser confiável, sendo que tudo ali foi escrito do ponto de vista dele, não é? Bom, não tudo. Porque é a partir daí que ele começa a buscar outras fontes para nos provar a sua verdade. Como, por exemplo, este livro aqui, que é apenas 20% escrito por Lemony Snicket. Os outros 80% são de reportagens de jornal, de fotografias, de cartas de outros personagens. Uma curadoria feita por ele? Não, aí é que tá, não é feita por ele, é feita pelo editor. Por favor, bem no ordem início. no tribunal. Obrigado, muito obrigado. Bem no início nós temos uma carta aqui que deixa claro que não foi o Lemony Snicket que escolheu os trechos aqui. Então, nós podemos ver aqui várias opiniões. Oh, por favor, eu exijo mais 20 segundos. Desculpa. Eu exijo mais 20 segundos. Doutora do meu Juliana, se a senhora atrapalhar novamente a fala da defesa... Desculpa, eu botei a língua pra juíza. eu exijo ganhar esse julgamento, pois ela pôs a língua pro Não, juiz. desculpa, eu esqueci que a gente tem um juiz presente agora. Inclusive, um dos documentos composto aqui nessa ata é uma transcrição oficial da ata de reuniões de CSC, onde o próprio Conde Olaf aparece e ele mesmo confessa que ele é o traidor ali da decisão e confessa que os crimes foram cometidos por ele. Eu vou chamar a atenção para apenas uma das reportagens contidas desse livro. A reportagem do Pundonor Diário, que noticia a morte de Lemony Snicket. Sim, o Pundonor Diário, muito conhecido por lançar notícias falsas e trabalhar com um lado chamado de vilões de CSC, lançou uma notícia onde falava que Lemony Snicket estava morto e falava que Lemony Snicket foi culpado por diversos crimes. Depois disso, logicamente, o que aconteceu? A família do meu cliente, a pobre senhora Kit Snicket, o pobre senhor Jax Snicket, pararam de procurar por ele no início, porque pensaram, o pobrezinho está morto. E assim se tornou muito mais fácil para que todos os inimigos do meu cliente começassem a persegui-lo. E isso fez com que ele teve que passar anos e anos e anos como um refugiado, fugindo. Agora eu te pergunto, por quê? Por que um jornal se importaria em dizer que o meu cliente estava morto, sendo que isso nós sabemos? Se ele é confiável ou não. E eu pergunto se ele é... Por que o jornal teria feito isso? Por que o jornal teria mentido? Se atenha ao seu tema de defender se ele é confiável. Mas eu estou me atendo a isso. Especulação é pura especulação. Especulação? A pergunta, o meu cliente está morto? Não. Isso é especulação? O jornal disse que o meu cliente está morto. O julgamento de hoje não se trata de fake news. A acusação da minha cliente é falando que tudo é escrito por ele. Eu digo que não é. Há trechos de jornal. E por fim, se Lemony quisesse mesmo nos ludibriar, fazer pensar que ele era um pobre coitadinho inocente, ele omitiria todos os podres sobre sua história. Ele não teria escrito só perguntas erradas, onde por 4 livros ele mostra que ele foi um adolescente que desobedeceu seus superiores, que traiu a sua corporação, e ele não teria nos entregado no final do livro que a sua amada Beatriz, para quem escreveu os livros, foi a assassina dos pais do Conde Olaf. Ele teria omitido tudo isso, ele teria escondido. Então, se ele não se importou em contar todos esses podres, todos esses crimes, quer dizer que ele estava ali sendo honesto, ele estava realmente honrando o nome da sua amada, contando a história dos 3 filhos dela, porque em nenhum momento ele usa os seus livros para se inocentar. Ok? Passo a palavra à acusação para fazer sua réplica. O simples fato dele não usar os livros pra se inocentar não significa que você deva confiar na narração de Lemony Snicket. Pra começar, Bentinho não é o único narrador não confiável que nós temos. Nós temos Amy Dunne, de Garota Exemplar. Nós temos Humbert, que fez gerações e gerações romantizarem a pedofilia. Então, gente, Lemony Snicket fez a gente acreditar que existia um lado bom de CSC quando todos eles eram bem duros. Ele é quem faz isso. Na verdade, a forma como ele insere as informações no livro são ludibriosas, são manipuladoras, e uma das provas disso é que ele deixa casualmente dicas pra nós do seu mau caráter, coisa que todos os outros narradores não confiáveis da história que nós temos, imagem na literatura, fazem. Todos eles deixam pra gente pistas de como eles são mau caráter.
Um personagem capaz de cometer tantas atrocidades as quais ele fala, tem uma moral duvidosa, tem uma visão sádica, que inclusive é a voz que nós temos, é a imagem que nós temos de Desventuras em Série, e tudo aquilo ali é a voz de Lemony Snicket. Lemony Snicket não é um narrador confiável. É sim. Não é. É sim. Não é. Não é. Deu. Silêncio! Gostaria de parabenizar os doutores pela ótima argumentação de ambos os lados, mas a defesa, o Dr. Phillips, está defendendo um cliente muito... Como é que eu falo? Muito difícil de se defender. E a acusação me ganhou no momento em que ela compara Hubert com as falas do Lemony Snicket, já que você lendo Lolita, você acredita que um pedófilo é uma pessoa boa E sofredora. e sofredora. Protesto. Então, por favor. Recurso, eu exijo que a Eu juíza sou a leia os rainha 13 livros. suprema desse local. Então, pelos poderes de Grayskull a mim investidos, eu sentencio a favor da acusação de que Lemony Snicket não é um narrador confiável. Isso é um absurdo! Não, eu acho que... Ele passou anos fugindo da polícia, ele foi inocentado pelo Tribunal de Desventuras em Gente, Série. olha, Juliana, Tá ela isso, realmente você me ganhou tem quando porque- ela... Porque ele também passou anos fugindo da polícia. Não, é muita Ele também- coisa. O fato dele de ser um narrador não confiável não quer dizer que ele tá contando mentiras. Sim. Quer dizer que ele é manipulador nas palavras e que ele tá mentindo pro leitor ao escolher a forma como ele vai Agora, passar a Pode sair informação. do personagem? Pode. Pode. Nossa, mas é Não, muito é muito difícil, porque assim, óbvio. Desventuras em Série é sobre o Lemony Snicket não ser confiável, né? Nossa, a hora que eu tava escrevendo e eu fiquei pensando, gente, como é que ele pode estar falando da briga da cisão se ele é o ponto-chave de um dos lados? Da briga, Não né? tem lógica. Você pôr os Estados Unidos pra falar sobre a guerra do Vietnã. É tipo se Voldemort contasse a história de Harry Potter, talvez a Exatamente. gente ficasse do lado dele. Gente, muito obrigada por acompanhar mais esse julgamento. Se inscreva no canal, deixe o seu curtir. E deixe aí nos seus comentários o que você concorda, o que você discorda. Coloque o seu recurso. Não. Tchau, gente!